Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de gráficos personalizados. No gráfico de hoje, você vai aprender sobre esse gráfico que está aqui na tela, de tipo velocímetro. Conforme eu filtro aqui, ó, 2020, ele me dá ali ó, 99%, 2019 94%, em novembro 109%, dezembro 74%, e ele vai indicando para a gente aonde que a gente está, qual é a temperatura, né? A temperatura vermelha, você está mal. A amarela, você está um intermediário passando para o bom. E a verde, você estaria excelente. Então é um bom indicador de fácil interpretação que você pode estar utilizando no seu dia a dia. Existe mais de um modelo desse indicador aqui no curso e hoje você vai aprender esse que está na tela, então vem comigo. Primeiro de tudo, você tem que entender que esse gráfico ele não existe no Excel. Então, você vai precisar fazer a combinação de dois gráficos, tudo bem? Que seria o gráfico rosca e o gráfico pizza. Você pode fazer o download dessa planilha, que eu deixei aqui para você, para que você consiga só copiar e colar e já ter essas informações. Mas se você quiser, estiver começando agora no Excel, para praticar, é bom você escrever, digitar, pintar essas células, organizar do seu jeito, para você conseguir fazer. Tudo bem? A primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê desses valores. Então, vamos entender. Péssimo, 30, regular, 60, excelente, 10, 50 não é nada. É um algo para excluir. Vou te mostrar no gráfico. O que você precisa entender? 30, vermelho, 60, o amarelo, 10 é o verde. E o 50, ele vai estar aqui, ó. Você não está vendo, por quê? Porque é a parte que você tem que excluir. Olha só que interessante. Isso aqui é um gráfico de rosca. E com ele, você pinta as cores que você precisa e as cores que você não precisa dar cor e fala para ele, ó, não quero que isso aqui apareça, sem preenchimento, que é o que você vai aprender e ele vai te dar esse formato. Fechado? Daí, por outro lado, você tem um gráfico pizza, que tem aqui ó, 81%, 1% e 68%. Mas na verdade, você poderia colocar qualquer porcentagem aqui. Eu coloquei esse 81, eu vou mostrar para você o motivo, mas você pode colocar qualquer uma. Agora, esse 68 tem um segredinho. É o seguinte, é igual a 150%, já que eu estou trabalhando em porcentagem, eu tenho que utilizar a mesma unidade, ok? Menos 81 menos 1. Pronto. Sobrou os mesmos 68 que estavam. Então, estou te mostrando da onde veio o 68. E quando eu alterar aqui, é óbvio, ele vai modificar, mas o que importa para a gente é entender o porquê desses números, correto? Então, 81% é o valor atual. Qual é a porcentagem que eu estou de avanço agora? Vamos supor que eu precisava fazer 30 vendas no mês. Eu fiz 25. Então, 25 dividido por 30, 83%. Então, aqui a gente colocaria 83% de avanço. Esse 1% é só o tamaninho da seta do velocímetro. E o 66 é o restante do valor. O que é interessante aqui é que a gente vai precisar apagar tanto o restante do valor quanto esse valor atual. Vem olhar só comigo. Utilizaremos agora o mesmo conceito que foi feito para o gráfico rosca. Ao clicar aqui, o que você percebe? Que nós temos coisas ocultas. E eu tenho aqui essa faixazinha cinza, que é a única que você está vendo, que é o tique. É o que vai indicar em qual ponto do nosso velocímetro estamos. E esse tique é aquele 1% que eu te mostrei. Quando eu clicar aqui em cima e eu der 2 cliques, que a gente já vai ver isso mais aprimorado, e eu colocar o preenchimento, você vai ver que existem outras cores aqui envolvidas que a gente ocultou do gráfico, para que ficasse apenas esse tiquezinho aqui indicando a direção e combinado com o gráfico rosca você tivesse um velocímetro. Bom, agora que você já entendeu o porquê de cada valor ali, vamos entender como é que a gente monta esse gráfico. E é bem simples. Você vai selecionar todos os valores de rosca e de pizza. Você vai vir em inserir. E nessa parte aqui
de gráficos, você vai escolher essa opção. E essa opção ela vai te deixar criar um gráfico de combinação personalizado. Ao clicar, ele já vai escolher para você automaticamente. No meu caso, ele escolheu colunas e linhas. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer rosca e pizza. Então o que você vai fazer? Vai clicar na setinha e vai escolher o respectivo gráfico. Rosca. E no de baixo, você vai escolher pizza. Pronto. No eixo, tanto faz, tá bom? Mas para a didática aqui, eu vou escolher que o pizza é o nosso eixo secundário. Se você não sabe o que é eixo primário e eixo secundário, volta lá na aula de gráficos, que no gráfico de barras eu consigo te mostrar isso bem claro e é bem simples de você entender. Ok. E pronto. Temos aqui o nosso gráfico. Show de bola. Agora a gente vai para as próximas etapas, que é o seguinte, a configuração do seu gráfico. Você vai dar 2 cliques em qualquer canto aqui do gráfico. Ele vai te abrir essa janelinha no canto direito. Nesse canto direito, a gente tem que escolher a formatação do gráfico pizza e depois do gráfico rosca. Como que eu faço para selecionar o gráfico aqui de uma forma bem simples e fácil? Você vai vir no canto direito em formatar e depois você vai vir no canto esquerdo aqui, ó, onde está escrito área do gráfico, e você vai clicar na setinha. E quando você clica nessa setinha e escolhe rosca, ele seleciona para você o rosca e tudo aqui no lado direito modifica. Vou abrir aqui a parte de preenchimento para que você entenda isso. Perdão, parte de preenchimento não. Vou abrir aqui a parte de opções de série. E agora eu vou clicar no gráfico pizza, olha o que acontece. Ele altera aqui, altera a seleção do meu gráfico e altera me mostrando também a seleção de onde ele está puxando os dados. No gráfico pizza, a gente vai aumentar o ângulo aqui para 240. E pressiona Enter ou você movimenta a setinha, tudo bem? Eu gosto de digitar porque eu já sei o número, é mais interessante. Agora eu vou clicar aqui no gráfico rosca e eu vou fazer a mesma coisa. O ângulo da primeira fatia, 240. Porém, o tamanho do orifício da rosca, eu preciso que ele aumente, ou seja, essa parte interna dele aumente, para que eu tenha uma rosca mais fininha. Então, vou colocar aqui ó, em 70%. Olha o que aconteceu. Show de bola? Beleza. Agora que a gente tem toda essa seleção aqui ajustada no grau correto para a gente poder ter o gráfico de velocímetro, você já consegue ver ó, que você vai precisar excluir o que? Essa parte aqui de baixo, o cinza e o azul. Olha só que legal. Agora você já tinha visto isso, né? No início da aula, fica mais fácil para você interpretar. Então bora lá. Você vai clicar aqui para poder excluir apenas essa parte. Mas nota que está escrito pizza.3. Isso quer dizer que por mais que você esteja com o gráfico rosca selecionado, eu não consigo editar o gráfico rosca, porque ao clicar, automaticamente ele vai vir para o pizza. Então como é que você vai fazer? Bom, como o gráfico pizza já está aparecendo no meu clique por primeiro a gente formata ele. Eu cliquei no pizza, agora eu vou dar um clique na parte azul, vou vir aqui no balde de tinta e vou colocar sem preenchimento. Agora eu vou vir no clique na parte cinza e vou colocar sem preenchimento. E nota que ó, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 3 e esse laranjinha aqui vai ser o ponto 2. Certo? E agora eu posso clicar nesse laranjinha aqui e eu posso pintar de outra cor, como por exemplo preto. Ok? Agora como é que eu faço para selecionar o gráfico rosca? Porque eu quero excluir essa parte meio amarela, meio laranja aqui, mostarda, né? Eu não consigo, ó. Eu clico aqui, o meu pizza está por cima. Você vai fazer o seguinte, quando você clicar aqui, ó, você pode alterar para o eixo principal e agora você tem acesso ao gráfico rosca. Legal. A outra possibilidade que você também conseguiria fazer isso era clicando com o botão direito, alterar tipos de gráfico e aqui você fazer a mesma coisa. Estava aqui marcado no pizza, você colocar o rosca, ok?
E a outra possibilidade é clicar com o botão direito, selecionar dados e você ia desmarcar o pizza para o pizza não aparecer. Nota que a setinha agora sumiu, então você ia ter acesso exclusivo ao gráfico rosca. Beleza? Vamos voltar aqui com o pizza. Ok. Pronto, vamos continuar a formatação. Bom, nota que quando eu dou um clique no meu gráfico rosca, ele marca todos os pontos, mas eu quero apenas excluir o ponto 4, então dou mais um clique apenas no 4. E agora está selecionado só o 4. Vou vir aqui em sem preenchimento e pronto. Olha que interessante. Temos o nosso gráfico montadinho. Agora, como que eu faço para eu poder ficar aquele padrão que estava lá no início da aula, né? Mais modificado, com mais detalhe? Antes de mais nada, observa uma coisa. Quando eu coloquei o gráfico pizza no eixo principal, a minha setinha preta está passando por trás do gráfico rosca. Quando eu coloco no eixo secundário, ela passa na frente. Então, por isso que eu falei para você que é bem pessoal isso, é sua opinião. Tudo bem? O que você achar melhor para você. E agora a gente vai começar a formatar mais ainda esse gráfico. Você vai clicar no azulzinho aqui, ó, uma vez, clico de novo. Então você clica, espera e clica novamente. Mas eu estou com o gráfico pizza na frente. Acabei de modificar sem querer. Então clico aqui no azul, clico novamente, está selecionado. E vou pintar aqui de vermelho. Prontinho. Aqui no do meio eu vou clicar e vou pintar de amarelo. Feito. E por último, vou pintar de verde. Ok, legal. Vamos excluir esse fundo do gráfico? Vamos. Antes de mais nada, como você já sabe, né, você tem como excluir algumas informações, como barras de fórmula, títulos e linhas de grade. Olha que interessante, fica bem limpo aqui, né? Mas por enquanto vamos deixar as fórmulas e os títulos. Só vou tirar a linha de grade. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, clicando no canto externo do gráfico, você tem esse quadradão aqui, você vem em formatar aqui no seu canto superior direito e você pode mexer no contorno da forma, no preenchimento e nos efeitos. Por enquanto, a gente vai fazer o seguinte, no preenchimento da forma eu quero sem preenchimento e no contorno eu quero sem linhas. Agora eu já não tenho mais nada em volta dele. Legal. Ótimo. Quando eu clico aqui no meio, eu vou clicar no pizza ou no rosca. Mas se eu clicar aqui meio pela saída, ó, eu vou ter esse quadrado. E eu posso aumentar esse quadrado para que ele fique mais próximo do quadrado externo. Por que isso? Para quando eu quiser formatar, ficar bem mais fácil, basta eu só abrir o quadrado externo ali, aumentar, que ele vai ficar grande. Certo? Opa, sem querer mexer errado. Quando você mexer errado, o que você faz? Você aperta Ctrl Z até ajustar, arrumou. Como eu estou mexendo em gráfico, ele demora um pouquinho mais para poder voltar, é normal, tá bom, gente? Bom, legal. Agora a gente tem aqui o nosso gráfico. A gente já pintou, mas a gente quer botar mais detalhe ainda. Então, eu consigo clicar aqui, por exemplo, no verdinho uma vez, selecionou tudo, clico novamente, eu vou aqui em formatar de novo, e eu vou em efeitos de forma. Em efeitos você tem brilhos, por exemplo, esse brilho aqui, coloquei só para você ver, vou voltar, não quero esse brilho. Vamos voltar, pronto. Eu vou clicar aqui nos efeitos e eu vou colocar de cara o que eu quero, que é o bisel, que é o que eu mais gosto. Pronto, olha só que detalhe legal que ele já deu. E agora eu vou colocar também uma sombra. Fica muito legal. Aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros gráficos. Eu vou colocar nos outros gráficos, por exemplo, uma sombra e um efeito de bisel. Aqui uma sombra e um efeito de bisel. Prontinho.
Agora eu posso passar o gráfico pizza como secundário e deixar a setinha preta aqui na frente. Como o fundo lá do meu painel era preto, eu não podia ter a setinha preta. Então o que é interessante aqui para mim? Que eu entenda onde que eu vou estar aplicando e eu pinte da cor que fosse necessária. Para ficar mais legalzinha, o que eu fiz? Cliquei aqui, vim em formatar, vim em efeitos e eu também fiz um efeito de bisel e um efeito de sombra. E se eu colocar um brilho? Colocar um brilho para dar uma destacada. Vou pintar aqui de preto para terminar de cobrir. Pronto. Bom, foi assim que eu fiz lá o gráfico. E aqui, conforme você tem um avanço de 50%, avanço de 70%, ele vai modificando para você, conforme um velocímetro de um carro. E como é que eu fiz para colocar mais uma informação aqui na parte de baixo, que seria no caso esse 70, eu queria que aparecesse aqui. Porque no gráfico, ó, ele não tem nada indicando qual é esse número, certo? Então, eu coloco uma figura. Venho aqui e coloco um quadrado, uma forminha. Pode ser um retângulo, o que você preferir. E com ele selecionado, eu venho aqui na minha barra de fórmulas e vou digitar igual aos 70%, que é o avanço, e dar um Enter. Nota que o 70 veio para cá agora. Agora a gente precisa formatar o preenchimento dessa forma. Vou colocar aqui, deixa eu ver uma cor. Vou colocar um azul escuro e vou colocar uma letra branca. Bem, página inicial, pintei a letra. Legal. Agora eu vou vir em formatar e eu vou colocar o efeito. Eu vou colocar um bisel também. Nota que ele já deu uma mudada. Vou colocar também uma sombra. Pronto. E agora eu vou formatar centralizado e aumentar o tamanho da minha letra. Prontinho. Está aí o gráfico personalizado do velocímetro. 25%, 30%, 45%, 60%, 80%, 91%, 100%. Legal? Muito bom, né? Agora, tem um porém. Toda essa trabalheira, será que a gente precisa fazer isso de novo? Na verdade, não. Você tem uma opção aqui que é a seguinte. Clique em cima do seu gráfico, botão direito, e você vai fazer o seguinte. Salvar o seu gráfico. Você viu que quando eu cliquei com o botão direito aqui, ó, não tinha aparecido salvar o gráfico. Então o que eu fiz? Eu procurei outro canto do gráfico para eu clicar com o botão direito. Até apareceu salvar como modelo. Aí você vem aqui em salvar como modelo e coloca, por exemplo, gráfico velocímetro tipo 1. E você vai salvar. Então toda vez que você precisar utilizar esse gráfico, ele vai estar inteiramente à sua disposição. Desde que você tenha esses dados aqui para você construir ele. Fechado? Então te vejo na próxima aula. Aquele abraço, aqui é o Rafa. Valeu!